Olá a todos, sou o João Gomes de Araújo Velez e eu venho por meio desse vídeo apresentar um pouco da minha pesquisa realizada para a minha dissertação de mestrado, cujo nome é Modelagem de chuva-vazão utilizando produtos de radares meteorológicos. Eu fui orientado pelo professor Dr. Celso Bandeira de Melo Ribeiro e venho apresentar para vocês um pouco do que foi minha pesquisa e os seus resultados. O objetivo geral do trabalho foi a elaboração de um modelo integrado que se utiliza produtos de radar meteorológico, principalmente a precipitação obtida por meio das suas ondas. E para isso foi desenvolvido um trabalho dividido em 5 capítulos que abrange uma revisão bibliométrica e bibliográfica a fim de entender o estado da arte do tema e os principais autores, assim como dar o embasamento necessário para o continuamento da pesquisa. Foi também feita uma análise dos resultados do radar selecionado e também a sua aplicação em um modelo hidrológico gerado pelo programa REC-HMS. Aqui são alguns tópicos que foram analisados na revisão bibliométrica, que, como eu disse, me deu base suficiente para o restante da pesquisa. Já na metodologia, a bacia escolhida para ser trabalhada foi a bacia do Rio Piracicaba, em São Paulo, que também casa junto com o radar selecionado, que foi o radar de Bauru, que fica localizado no município de Bauru. É um radar de banda S, pulsado estilo Doppler. Foram selecionadas também para fazer uma análise espacial, além de temporal, dos dados do radar, 15 estações pluviométricas, a fim de gerar essa comparação, posicionadas de forma a abranger raios de 50, 150 e 250 quilômetros, a fim de ter uma representatividade espacial desse dado. Aí foi feita a obtenção do dado por meio de programação, utilizando códigos em Python para extração e trabalho desses dados. Depois foi utilizado uma metodologia estatística, utilizando os índices NCE e o PBIAS, junto com um coeficiente de correlação linear, a fim de se entender como esses dados se enquadram com os obtidos no radar. Por fim, foi gerado e calibrado um modelo no REC-HMS, a fim de entender como se funciona a hidrologia nessa bacia antes, para a calibração com os dados pluviométricos, e posteriormente com o funcionamento, com a entrada dos dados de radar. Dessa forma, as estações para calibração foi escolhida uma estação pluviométrica, a fim de comparar a vazão final gerada pelo modelo, e mais 5 estações pluviométricas de entrada para a gente entender o comportamento da chuva para a calibração. Aqui está a bacia gerada no REC-HMS, junto com a posição de cada subbacia. E já nos resultados e discussões, obtivemos resultados variados para os diferentes raios de atuação. Também foram aplicados equações de conversão, relações ER, que relaciona a redutividade do radar com a precipitação diferente, de modo que os resultados apontaram que a relação de calheiros obteve melhor resposta, principalmente para a região de 150 km, como apontado nos próximos slides. Já o resultado no modelo do REC-HMS demonstrou uma boa calibração, sendo que depois da utilização dos dados de radar, também se obteve uma boa simulação de vazão, sendo satisfatório. Aqui estão os valores estatísticos encontrados para a calibração e para a entrada dos dados de radar. Dessa forma, podemos concluir que radares como o meteorológico de Bauru possui grande potencial para simulações hidrológicas e também hidrodinâmicas. Tiveram um desempenho satisfatório, bastante satisfatório, porém houve pequenas discrepâncias nas simulações, dadas as várias incertezas relacionadas aos dados de radar.
sendo também importante analisar a diferença da precisão e acurácia para diferentes distâncias e relacionada também a diferentes relações ERs, sendo muito importante escolhê-la certamente para o tipo de precipitação que você está querendo se analisar. E também é muito importante se gerar a comparação de radar pluviômetro para, enfim, gerar maior assertividade e mais precisão na aplicação de radar para modelagem. Esse é o fim. Muito obrigado a todos.